Terra fértil. Texto de Otávio Rosa. Que tipo de terra você considera ser? Se hoje fosse lançado na sua vida uma semente de amor, o que poderíamos esperar nascer? E se fosse de amizade? Para finalizar a semente da vida, certa vez o Senhor Jesus propôs uma parábola, semeador, onde ele narra que certa vez um semeador saiu a semear, e que enquanto lançava a semente, parte dessas mesmas havia caído na beira do caminho e que uma outra parte entre os pedregulhos e uma outra entre os espinhos e que somente uma parte havia caído em terra boa. Todos nós sabemos que não se pode plantar na beira do caminho, pois alguém ou algum bicho pode pisar na mesma. Com relação aos que caíram nos pedregulhos, irá morrer assim que sol raiar, pois não tem raízes profundas. Entre os espinhos seriam facilmente sufocadas, por não haver oxigenação para elas se desenvolverem. Entretanto, aquelas que são plantadas em terras boas, aradas, fertilizadas, adubadas e regadas vão crescer e dar bons frutos por toda a vida. O Evangelho de Lucas no capítulo 8, versículo 4 até 8 traz a parábola do semeador. Versículo 4. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola. Versículo 5. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Versículo 6. Outra parte caiu sobre as rochas e, quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Versículo 7. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Versículo 8. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra. Germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E adiante compreendemos a partir do versículo 9 quem é o semeador, o que é a semente e quem são as terras. De maneira clara e objetiva o Senhor Jesus Cristo nos revela, porém entre a revelação e a prática concreta existe um enorme abismo que cada um de nós de maneira individual devemos decidir. A explicação da parábola Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 9 ao 15, versículo 9. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Nota que os apóstolos também ficaram com dúvidas sobre a história contada pelo Senhor, bem como nós quando lemos as Escrituras Sagradas, e assim como os apóstolos devemos buscar entendimento da palavra de Deus. Versículo 10. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus, aos demais, contudo, anúncio através de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não compreendam. Entender a palavra do Senhor não está relacionado ao simples fato de ler. Óbvio que a leitura deveria ser uma prática diária na vida dos seguidores de Jesus Cristo, mas somente o Espírito Santo é que nos dá total clareza do que Deus está falando conosco. Versículo 11. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola: a semente é a palavra de Deus. Fique bem claro, a Bíblia é a palavra de Deus. Somente através dela podemos ouvir e entender a Deus e seus planos para a nossa vida. Versículo 12. As que caíram à beira do caminho representam todos os que a ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Entenda, não podemos permitir que as dúvidas e nem o porvir nos tiram o desejo de seguir a Jesus, mas que tenhamos plena convicção de nossa salvação em Cristo Jesus. Versículo 13. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Portanto, que nossa conversão ao Evangelho de Cristo seja nossa constante alegria, que possamos eliminar a velha natureza pecaminosa que a cada instante bater a porta do nosso coração. Assim permanecemos firmes seguindo a Cristo sem olhar para coisas que deixamos para trás. Versículo 14. As que caíram entre os espinhos significam os que a ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Diferença: se tornar um seguidor de Jesus Cristo não significa mudança radical, no sentido físico, mas no caráter e nas atitudes do dia a dia, no desejo de estar na presença de Deus e ser por Ele reconhecido como filho. Ao contrário que algumas igrejas ensinam, com objetivos único e exclusivo de vida nesta vida. Versículo 15. No entanto, as que caíram em boa terra
são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram, e com perseverança, frutificam. Desejo que possamos ser essa boa terra, sendo persistente na caminhada, sem ter medo do amanhã, libertos da ansiedade e do materialismo religioso, confiando plenamente em Cristo Jesus e na sua promessa, de que sempre estaria conosco até a sua volta. Que o Espírito Santo nos revela como viver diariamente na presença de Deus, Pai, buscando em tempo e fora de tempo prática os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a paz que alimenta nossa alma e fortalece nosso espírito. Siga nossas redes sociais: Facebook, Otávio Rosa, Instagram @OtávioRosa 1998, TikTok @OtávioRosa 1998, YouTube, Otávio Rosa, ou visite nosso site otaviorosa1998.wordpress.com.